Olá, olá pessoas! Vamos falar sobre o jogo de ontem entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, vitória muito importante dos Ravens. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse jogo, então eu não vou separar em tópicos, também não vai ser os 5 coisas aí sobre essa partida. A primeira coisa que a gente tem que conversar sobre esse jogo é que eu acho que foi um choque de realidade aí para o mais otimista do torcedor do Pittsburgh Steelers, né? Ainda há algum tempo, o meu palpite para ganhar a divisão continuou sendo o Baltimore Ravens, mesmo que os Ravens precisassem vencer os Steelers e ainda terminar com mais vitórias aqui nessa reta final, e os Steelers ainda precisam perder mais um jogo. Mas eu confio mais em Baltimore porque eu acho o Baltimore mais time do que o Pittsburgh Steelers. No todo, no 53, eu ainda acho o Baltimore mais time. E uma coisa que pesa muito para mim é a dupla Lamar Jackson e Derrick Henry. Mas antes, vamos falar do lado aí Black e Yellow, vamos falar do lado do Pittsburgh Steelers. Foi um choque de realidade porque são 2 jogos seguidos que os Steelers jogaram contra times que são melhores do que eles. Sim, eles venceram os Ravens em casa mais cedo na temporada, mas essa reta final, pensando em dezembro, Eagles e Ravens fora de casa mostrou um pouco o teto do ataque dos Steelers. E é óbvio, eu sei que o George Pickens não jogou, e isso sim é algo para a gente considerar. Mas independente disso, mesmo com o George Pickens, que diga-se não é um wide receiver de primeira prateleira, ele não tem as ferramentas para ser um cara comparável a um Ja'Marr Chase, a um Justin Jefferson, mesmo ao CeeDee Lamb, por exemplo. Hoje eu vejo ele num terceiro patamar, o que não é ruim, tá? Mas tem muito recebedor que para mim é melhor que o George Pickens. Então também não é como se os Steelers tivessem perdido o Justin Jefferson. Com o George Pickens jogando ontem, eu acho que o resultado não teria sido tão diferente do que foi. São críticas duras, eu sei, mas eu acho que o Pickens está sendo um jogador um pouco superestimado nesse momento da temporada, até pela ausência dele e essas derrotas. Não foi, na minha visão, por conta disso que os Steelers perderam. Foi também porque a linha ofensiva tem 2 calouros e não é uma linha ofensiva boa. Ela não é ruim, ela é mediana, mas ontem isso ficou um pouquinho mais evidente. O Russell Wilson foi pressionado em 36% dos recuos de passe e pressionado 5 de 11 para 1.5 jarda por passe e teve interceptação. Aliás, essa interceptação do Russell Wilson foi um passe bem feio, ele estava sendo pressionado fazendo o naked bootleg, e aí ele é pressionado e erra o passe vai muito mais para o Marlon Humphrey do que para qualquer outra pessoa ali na jogada, e essa interceptação é retornada para touchdown. Por que ela é importante? Por conta do fluxo da partida. Os Ravens tinham tido uma big play incrível com o Derrick Henry, estavam na red zone, poderiam começar a querer matar o jogo jogando em casa, e aí veio uma interceptação em cima do Lamar Jackson. Essa interceptação poderia mudar o fluxo da partida. O jogo estava 23 a 17, estava apertado ainda. E aí veio esse passe ruim do Russell Wilson que vira uma pick six. O jogo fica 30 a 17 e vai para o buraco. Destaque importante tirar esse plano de ficar 30 a 17, não ficou 29 a 17, porque o Justin Tucker teve uma boa partida ontem, isso é importante pensando em pós-temporada. O Tucker é um dos kickers que mais errou nessa temporada. Coisa meio doida de se dizer, né? Mas sim, Justin Tucker está bastante errático, mas nesse jogo não foi o caso. Sobre os Ravens, um jogo sólido do Lamar. Eu acho que a interceptação foi feia, mas um jogo sólido do Lamar. Só que o grande destaque aqui para os Ravens são 2. Primeiro, o Kyle Hamilton jogando mais fundo na defesa. Isso pode ajudar bastante uma defesa que tomou bastante big play nesta temporada, tá? Perdão, gente, estou um pouco com rinite. E com essa defesa contra o passe melhorando, as coisas podem ficar bem melhores para os Ravens, que defenderam bem a corrida ontem, né? Como eu destaquei, essa era a minha expectativa, que os Ravens defendessem bem a corrida contra os Steelers. Mas o Derrick Henry está a todo vapor e acho que ele precisava ter um jogo impactante assim, pensando na reta final de temporada. Quase 7 jardas por carregada, passou de novo das 100 jardas, teve big play, foi importante no segundo tempo. Olho não só nos Ravens, o Lamar Jackson e tudo mais, e eu sei também... Tô com a aguinha aqui, peraí. Desculpa, gente. Chega o final do ano, minha imunidade vai pro buraco de tanto trabalhar. E eu sei também que o Lamar Jackson tem que ser bastante considerado. E eu sei que o Saquon Barkley esticou a liderança do melhor running back da NFL nessa temporada. Mas é um jogo importante pra gente não esquecer do Derrick Henry. E outra coisa, os tight ends dos Ravens voltaram a aparecer com consistência. Foi o primeiro touchdown do Mark Andrews contra Pittsburgh. O Lamar Jackson ficou impressionado com essa estatística aí no pós-jogo, na coletiva. O Likely também teve um touchdown. Para mim, a equipe dos Ravens é mais preparada pensando em longo prazo, porque o quarterback é muito melhor. O Lamar Jackson é um dos melhores quarterbacks da NFL, tá brigando ainda pelo MVP, embora o Josh Allen seja amplamente o favorito. Sobre isso, aliás, o Lamar precisava de um jogo impactante e um jogo para lá de faraônico contra os Steelers. Ele não teve esse jogo.
teve sim 3 touchdowns, mas ele não teve esse jogo. Foi muito boa a conexão dele com o Zay Flowers, que teve 100 jardas nessa partida e conseguiu uma boa conexão em média e longa distância com o Zay Flowers, mas essa partida do Lamar não foi o suficiente para reabrir o caso de MVP, na minha visão. Josh Allen deve ser o MVP, a menos que aconteça uma catástrofe aí com o Allen jogando muito mal os 3 últimos jogos. O Lamar precisava de um jogo como ele teve contra a Tampa, por exemplo, precisava de um jogo de 5 touchdowns e nenhuma interceptação. Aí provavelmente a gente acordaria nesse domingo pensando, o que o Josh Allen vai fazer nesse calendário fraco contra os Patriots 2 vezes e contra os Jets? Será que ele vai esticar essa liderança? Será que ele vai ter grandes números como o Lamar teve em alguns jogos contra adversários mais fracos e aí não deixar o Lamar colar? Então, mas eu acho que o Lamar não fez o suficiente, mesmo que a vitória tenha sido muito por conta dele. Acho que ele não foi o protagonista de Baltimore nesse jogo. O protagonista para mim foi a defesa de Baltimore jogando melhor contra o passe, o Marlon Humphrey com a pick six, o Kyle Hamilton jogou bem e o Derrick Henry, não o Lamar Jackson, que é um grande quarterback e vai ser o vice-MVP, que é algo bastante importante. São 2 vezes MVP já o Lamar Jackson e neste ano, aí para mim, eu acho que o Josh Allen está num nível acima. E lógico, não contam só estatísticas. Eu sei que os números do Lamar Jackson são melhores do que os números do Josh Allen, mas não é só isso que conta, é toda uma questão de narrativa também, toda uma questão do Josh Allen ter menos ajuda que o Lamar. O Zay Flowers, por exemplo, é melhor que qualquer wide receiver do Buffalo Bills. A linha ofensiva dos Bills sim é melhor, mas James Cook, por melhor que seja, e Ty Johnson, Derrick Henry, né? Pelo amor de Deus. Eu sei, uma discussão que não vai ser nunca pacífica. Vai ter gente que vai defender que o MVP tem que ir pro Lamar. Só que, número por número, ano passado o Lamar Jackson não teve os números ao lado dele. Teve a narrativa ao lado dele. Eu acho que neste ano quem tem a narrativa, quem tem o contexto é o Josh Allen. Tá bom? Gente, eu fiz um vídeo sobre Chiefs e Texans, o NFL Sem Stats, que eu não posso usar nenhuma estatística no vídeo, e ele está só para os membros Like Plus. Então eu faço o convite para vocês. Amanhã a gente tem mais conteúdo. Hoje eu comento Patriots e Bills às 6h25 com o Narda da ESPN 2 e no Disney Plus Premium, e eu te espero. E a gente vai junto nessa reta final. Não vou fazer prateleiras de quarterback na quarta-feira, porque quarta-feira é dia 25, eu tinha esquecido isso, eu tenho almoço de família, então vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas depois dos playoffs, entre Aliás, não, mudei de ideia. Eu vou fazer na semana do Pro Bowl. Depois aí dos playoffs, véspera do Super Bowl, aquela semana que não acontece nada, prateleira de quarterback para terminar bem o ano. Eu fiz prateleiras de time, pensando o que seu time pode almejar nessa temporada. Inclusive, uma das polêmicas foi que os Steelers estavam um pouco abaixo, né? Não estavam como um competidor bruto, favorito. Não sei se eu confio tanto nesse ataque de Pittsburgh, para além do Russell Wilson. Acho que esse jogo terrestre não tem tanto talento assim, a área ofensiva é mediana, e o Russell Wilson hoje é um quarterback que tem flashes, no máximo. Eu preciso pensar o que eu vou fazer em relação à prateleira dele, aliás. Um beijo carinhoso para todos vocês, eu te espero na transmissão hoje mais tarde e eu te espero nessa semana com cada vez mais conteúdo aqui no nosso canal. Se inscreva se você não está inscrito ainda e para mais conteúdo como esse vídeo sobre Chiefs e Texans, assine o Like Plus. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.